A coisa melhor que o homem pode dizer é: Cristo vive em mim. Segundo Timóteo capítulo 2, e vamos estar vendo versos 11, 12, 13 e 14. Segundo Timóteo 2, começando no verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Pai bendito, mais uma vez, estamos aqui reunidos em Teu nome. Eu peço, Pai, venha estar conosco, que podemos andar contigo em verdade e em espírito. Que Cristo seja o Rei de cada coração aqui, que Ele seja Senhor, que Ele seja exaltado e que Tua palavra, Pai, possa frutificar em nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Não sei se você percebeu, a palavra aqui está dando duas opções. Se você não percebeu, é para isso que serve a pregação expositiva, do pregador pegar verso por verso, frase por frase, e expor e trazer um significado profundo sobre o que está escrito e o tesouro que nós temos nas nossas mãos. De trazer um entendimento primeiro e uma obediência e uma compreensão profunda sobre o que Deus nos deixou. Então o pregador, ele clama, ele ora, ele às vezes chora sobre o texto para extrair, buscando a face de Deus, querendo entender, para extrair as verdades que se aplicam a nós, para chegar então em meia horinha, tentar passar isso àqueles que estão ouvindo, com a esperança que eles vão prestar atenção, com a esperança que eles vão ouvir e não ficarem distraídos. Então ele começa aqui, e a palavra apenas vai dar duas opções, falando que se sofrermos, verso 11, se morrermos, viveremos, se sofrermos, reinaremos. Essa é a primeira opção, você sofrer e morrer com Cristo. A segunda opção é você negar, verso 12, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis, ele permanece infiel. Ou você sofre e morre com Cristo, ou você nega e permanece infiel a Cristo. Não há meio termo. A palavra aqui não dá outra opção para você viver sua vida. Ah, mas eu quero o perdão de Jesus, mas eu não quero sofrer e morrer com Ele. Quem apenas quer o perdão de Jesus está brincando com o Evangelho. Está brincando com a mensagem de Jesus, porque Jesus não veio apenas perdoar. Diz nos Evangelhos que quando João Batista, o homem que ardia, o homem cheio do Espírito Santo desde do ventre da sua mãe, quando ele está lá no deserto batizando e pregando, e batizando o batismo de arrependimento, e ele vê Jesus se chegando para ser batizado por João Batista. E ele vê Jesus e fala o quê? Eis, ele não falou, ele foi a voz que clama, então ele clamou. Eis o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados do mundo? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus não veio apenas perdoar o homem, ele veio transformar a vida do homem. Ele veio fazer o homem velho, o homem morto, a se tornar num homem novo e num homem vivo. Ele não veio apenas para perdoar e transformar, ele veio para perdoar, transformar e reinar sobre o homem, sobre o coração do homem. E muitas vezes nós queremos o perdão de Jesus, mas nós não queremos o sofrimento e nós não queremos identificar com ele e tomar a nossa cruz. Isso é negar e ser infiel. Não há meio termo se nós queremos o perdão dos nossos pecados, que todo mundo quer para entrar no céu, nós também precisamos a transformação. Em Gálatas 2, verso 20, Paulo, ele fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A questão não é se ele é arminiano ou calvinista, se ele é pré ou pós, a questão é Cristo vive entre você. Você foi transformado e gerado de novo e nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo. Essa é a questão. A maior coisa que o homem pode falar não é que ele fez a inteligência artificial, que ele chegou e foi na Lua, que ele conseguiu fazer um carro autônomo agora, que consegue se dirigir sozinho. Não é essas coisas. A coisa melhor que o homem pode dizer é: Cristo vive em mim. Em mim. Eu sou homem. Eu nunca vou engravidar. Nunca vou conhecer isso. Mas quando minha esposa ficava grávida, eu via a barriga dela mexer. Eu sentia o meu filho, minha filha mexendo ali dentro. Eu sempre achei isso muito estranho. Como seria você ter algo vivente dentro de você? Aí minha esposa falou: mas você meio acostuma. Eu falei: acostuma? Acho que não. É diferente. Algo ali dentro, vivendo e morando dentro de você. E você sente aquele batendo, né, chutando a sua barriga. Jesus morando em você faz uma diferença. É notável. As pessoas veem isso. As pessoas enxergam uma mulher grávida, eles conseguem saber isso. E uma pessoa que tem Cristo vivendo nele é diferente. Ele fala, voltando para o nosso texto, no verso 11, palavra fiel é esta. Você sentado ali, ouvindo, prestando atenção, eu sei que tem muitas incertezas na sua vida e na minha também. Muitas questões e dúvidas sobre o futuro, sobre família, sobre trabalho, sobre questões que precisam ser resolvidas e preocupações que querem tomar o seu foco e a sua atenção. Mas a palavra de Deus vem com uma palavra fiel. Algo em que você pode colocar a sua confiança. Algo em que você pode crer. Algo em que você pode ter certeza. Essa é uma palavra fiel. Qual? Que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Paulo fala para Timóteo que nos últimos dias vão ter homens com ouvidos que querem ouvir aquilo que agrada a eles. Então, para fazer isso, eles vão vir com mentiras, eles vão vir com palavras que agradam o homem, palavras de bênção, de vitória, de conquista, de melhores para a sua vida. Por mais que o mundo seja terrível, não, Deus vai fazer um milagre na sua vida.
Se é negócio que você quer, Ele vai dar. Se é uma mulher bonita que você quer, Ele vai dar. Se é carro novo que você quer, Ele vai dar. Se é prosperidade e paz que você busca, eu tive um sonho que semana que vem algo tremendo vai acontecer na sua vida. Essas não são palavras fiéis. São palavras do homem. Palavras que nós gostamos de ouvir, mas que não têm base. São mentirosos e levam o homem a cada vez se decepcionar e cair no engano. Então, a palavra de Deus vem com uma palavra fiel. Essas palavras que ele fala no 14, que tem contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Traz perversão, traz engano, traz morte, traz tristeza. Mas ele traz uma palavra fiel no 11, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E eu não quero zombar e nem criticar, mas às vezes eu fico imaginando Paulo num presídio escrevendo sua última carta, segundo Timóteo, ao seu filho amado, o qual ele diz no verso 4 do capítulo 1, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. Timóteo chorava, ele estava triste e sofrendo. E Paulo naquele presídio, naquela situação terrível, e ele escrevendo essa carta para Timóteo. Se formos trazer Paulo para os dias de hoje, eu vejo as igrejas andando nas ruas. E de novo, eu não estou aqui para criticar, zombar, mas eu fico imaginando. E ele vê lá um prédio enorme, talvez preto, talvez branco. E a gente fala para ele, Paulo, apóstolo Paulo, aquilo ali é uma igreja. Ah, é uma igreja? É uma igreja, Paulo. Tá lá, igreja tal. E ele vai lá na hora do culto e tá tudo escuro assim, né? Tudo escuro. Menos lá na frente, aqueles luzes. E a banda tocando e o pessoal levantando as mãos e louvando a Deus e pessoas gritando e aquela cena normal de igreja que nós encontramos hoje. Não zombando, não criticando, mas imaginando. E as pessoas assim, e aquela música, e as baterias, e o pastor levanta e fala, ô gente, nós temos uma visitante. O nome dele é apóstolo Paulo. Mas primeiro, deixa eu entregar uma profecia que eu recebi. Aí ele entrega aquela profecia. E ele falou, agora gente, é a vez do apóstolo Paulo falar conosco. E Paulo levanta e ele começa com essa fala que ele está escrevendo aqui. Gente, eu vim entregar uma palavra fiel. Eu vim entregar algo verdadeiro. Eu vim entregar algo sincero, algo de Deus. Que nós temos que sofrer com Jesus. Sofrer? Sofrer, Paulo? Nós temos que não apenas sofrer, gente. Nós temos que morrer com Jesus. Morrer com Jesus, Paulo. Metade da igreja levanta e vai embora. Talvez 90% das pessoas ali rejeitam, não sei. Você vê que a palavra, quando nós paramos e meditamos sobre o que está escrito aqui, muita coisa hoje não faz sentido. Muito daquilo que é falado e pregado não concorda com o que está escrito. É por isso que você e eu precisamos estar na palavra. Comparando tudo aquilo que nós ouvimos e que recebemos de fora com a palavra. Porque ele fala, palavra fiel é esta que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Um pastor dos Estados Unidos foi para a China. E aqui no Brasil a gente coloca no carro, né? Livra-me de todo mal. Amém. Mas esse pastor foi lá na China. Ele foi encontrar a igreja perseguida que estava lá.
de noite escondido para que as autoridades não descobrissem. E naquela reunião de oração, ele ouvia jovens de 16, 18 e 20 anos clamando em oração a Deus, dizendo o seguinte: Deus, me mande para os lugares mais difíceis e perigosos neste país, nosso país de China. Eu quero sacrificar a minha vida. Eu quero riscar o meu sangue por Jesus. Senhor, por favor, lembra de mim e me manda para os lugares mais perigosos desse país. Eles entendiam o que estava escrito aqui. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Presta atenção. Você sabe como Jesus sofreu? Presta atenção. Jesus sofreu a vida toda. Se nós olhamos para uma profecia em Isaías 53, verso 3 fala que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Não é tremendo de pensar que o Criador desceu à sua criação e sofreu sofrimento e rejeição pela própria criação? É por isso que o autor lá escreve no hino: ao contemplar a rude cruz em que Jesus morreu. Quando nós começamos a olhar para a vida de Jesus e o sofrimento que ele passou, começou lá no deserto, quando ele foi tentado. A Bíblia diz 40 dias e noites tentado pelo diabo. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. E eu creio que ele pudesse, alguns discutem disso, mas eu creio que ele pudesse falar assim: eu me rendo à tentação. Não, mas ele foi Deus. Mas se ele não teve uma decisão, então ele era robô. E a palavra de Deus fala: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Para ser tentado, ele teve uma escolha: ou eu faço certo, ou eu faço errado. 1 João vai falar que o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus ou Deus veio em carne. Deus estava em carne, sendo tentado no deserto, e ele rejeitou todas as tentações. Mas ele sofreu. E durante o seu ministério, ele foi rejeitado. Mas ele tinha 12 homens que foram fiéis, leais a ele, não abandonaram ele. Tiveram chances, poderiam ir embora, mas eles ficaram firmes. Mas um deles o traiu, e os outros 11 o abandonou. E quando ele estava naquele jardim, diz que ele soava grandes gotas de sangue caindo para o chão. A agonia da sua alma enquanto ele tomava sobre si os nossos pecados. Homem de dores, conhecido com sofrimento, diz a profecia de Isaías 53. É aquele que você chama Jesus, é aquele que você chama de Cristo. Estou falando do sofrimento dele. E naquele jardim, agonizando, veio um discípulo como uma multidão para traí-lo e o beijou. O beijou com um beijo de traição. E quando Jesus é levado, primeiro, eles levantam um falso testemunho contra ele. Eles falam que ele fez coisas que ele não fez.
E vocês sabem como é quando alguém te acusa de algo que você não fez. A reação é de se vingar, mas ele foi como ovelha mudo, como boi mudo diante do seu matador. Ele não se defendeu, ele não levantou a voz. Ele ficou a noite toda sem dormir, sem descansar. E ele foi açoitado, cuspiram nele. Ele foi açoitado com uma corda especial. Eles falam que aquelas cordas tinham pedaços de osso. E os soldados romanos vinham açoitando. E aqueles pedaços de, alguns falam ferro, outros falam osso. Mas a intenção era de cortar aos poucos. Abrir e abrir e abrir e abrir o corpo dele, as costas dele. E fazer ele sangrar e fazer ele enfraquecer. E antes disso, os fariseus tinham fechado os olhos e começaram a bater nele e cuspir no rosto dele, falando: profetiza, profetiza, quem foi que te bateu? Estamos falando de Jesus. Ele merecia isso? Qual foi o pecado dele? Qual foi o erro dele? Jesus é inocente. Diante desse sofrimento, Pedro negando, sendo zombado, blasfemaram ele, sem dormir, açoitado. Depois de açoitar ele, você sabe o que eles fizeram? Pegaram uma capa de escarlate e colocaram sobre ele. Agora, colocando sobre ele, aquele sangue começa a secar. E aquela capa de escarlate fica grudado no sangue onde ele estava machucado, fica grudado nele. E na hora de crucificar ele, quando eles tiraram aquilo, apenas abriu mais. E quando foram crucificar, não crucificaram ele aqui, porque não aguentava. Eles tiveram que crucificar aqui, no meio dos ossos, aquele prego no meio dos ossos, pendurado pelos seus ossos ali, nu diante dos homens. Abusado, maltratado, rejeitado, morrendo. É os sofrimentos de Jesus. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Coisa tremenda. Você está disposto a sofrer assim? E lá na cruz, não foi apenas a agonia do dor físico de ser rejeitado, a dor mental que ele estava passando, foi a dor de saber que o Pai o deixou, porque ele clama: Pai, Pai, por que me desamparou, por que me deixou? O Criador desceu para a sua criação e se sujeitou e se humilhou a tal forma. Ele sofreu de tal forma. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe como ele está reinando agora, neste momento. Não é apenas a dor e a morte. Reinar e triunfar foi glorioso também. Jesus, à destra do Pai, venceu a morte, como meu amigo Robenaldo sempre gosta de falar, foi lá na casa do morte e matou a morte e pegou a morte e levou a morte cativeiro e agora ele reina sobre todas as coisas e tudo está debaixo dos seus pés. Esse é o nosso Jesus, mas temos que estar dispostos a sofrer. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Primeira coisa, sofre na tentação. Diga não para a tentação. Não cai na tentação. Diga não quando vier a tentação. Foi o que Jesus fez. Segundo, esteja disposto até morrer.
se for necessário. Eu escrevi aqui algo de um homem chamado Savonarola, que foi da década 14, antes da Reforma. Ele foi um monge que começou a ler a Bíblia e começou a ver as coisas e ele começou a pregar as verdades que ele estava aprendendo. E diz muitas vezes nas pregações, se você lê as pregações dele, que naquela época não tinha gravação. Então alguém ia e escrevia o que o pregador estava falando. E muitas vezes dizem que nas pregações deles, quem estava escrevendo começou a escrever e chega a um ponto que para. E depois tem uma anotação. Não conseguia escrever mais, de tantas lágrimas. Ele pregava de uma forma certa, de uma forma direta, e ele estava trazendo o avivamento antes da Reforma, numa cidade pagã, numa cidade cheia de trevas. E a Igreja Católica reparou, e a Igreja Católica começou a perseguir, mas ele pregava e orava e estava trazendo avivamento àquela cidade. E eles vieram com uma ameaça de morte, ou ele poderia aceitar a posição de ser um cardeal na Igreja Católica, mas ele tinha que abandonar as suas ideias. E ele fala assim, eu não quero um chapéu de cardeal. O único chapéu que eu quero é um chapéu de mártir avermelhada com meu sangue. Eu não quero a glória da Igreja Católica, a glória do sistema ali. Se eu vou morrer, se eu vou ter um chapéu de honra, que seja um chapéu com meu próprio sangue derramado. Isso é sofrer com Cristo. E ele foi perseguido, e ele morreu. E com certeza está reinando com Jesus. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória. Irmãos, lembram dessas coisas. Eu te encorajo, eu te incentivo a ser fiel. Não desiste no sofrimento, não desiste nas tentações, ainda se custar a sua cabeça e o seu sangue, ainda que venha dificuldades, tristezas, lutas. Palavra fiel é esta. Isso aqui, irmãos, vocês podem crer, vocês podem segurar, que se você sofrer com Jesus, com ele você vai reinar. Hebreus 5 fala sobre os sofrimentos de Jesus, verso 7. O qual, Hebreus 5:7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, clamando e suplicando o Pai com lágrimas, mesmo assim aprendeu a obediência. Não tenha medo de fechar seu quarto, dobrar seus joelhos diante de Deus e clamar e chorar, pois foi o exemplo que Jesus nos deixou. Não tenha medo de rasgar seu coração, não tenha medo de se dobrar diante de Jesus e falar, Senhor, eu não tenho força, eu não consigo fazer, mas me dá força, deixa eu suportar e aguentar isso por sua graça, porque eu quero reinar contigo. Eu estou disposto a sofrer para vencer. Toma a tua cruz com alegria. Não sofre com tristeza no seu coração.
Acho que é Hebreus 12, verso 2. Achei aqui, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Qual gozo tem na cruz? Ele suportou a cruz com gozo, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Há vitórias, irmãos, para serem alcançados em Cristo. Não neste mundo, não nas coisas daqui, mas em Cristo. E eu quero, neste momento, nesta noite, incentivar, implorar vocês, olham para Jesus. Sofrem com Jesus. Se você tiver que sofrer e vai vir sofrimentos, às vezes, deixa eu esclarecer algo aqui. Quando fala sofrer, não diz qualquer sofrimento. Porque tem ímpios que sofrem. Eles também pegam câncer. Eles também perdem emprego e acontece acidente. Mas se sofrermos, vamos sofrer com Jesus e em Jesus. É uma coisa perder o emprego, é outra coisa você perder o emprego porque não consegue fazer aquilo e obedecer a Jesus. É uma coisa você perder a saúde porque você estava servindo a Jesus. Porque, enfim, se você vai sofrer, sofre com Jesus. Sofre, ele vai falar, voltando para 2 Timóteo, são tantos versículos que eu acabo esquecendo. E vou terminar com isso. Em 2 Timóteo, ele fala no verso 8 do capítulo 1. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições de quê? Do Evangelho. As aflições do Evangelho são esse tipo de sofrimento do qual ele está falando da gente sofrer com Jesus. No verso 9 do capítulo 2, por isso sofro trabalhos e até prisões, como o malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Verso 10, portanto, tudo sofro. Paulo, por que você sofre? Por causa de Cristo. Ele vai continuar, por amor dos escolhidos. Eu estou sofrendo para a igreja e por causa de Cristo. Se sofrermos com Ele reinaremos. Não tenha medo do sofrimento. Não corre do sofrimento. Abraça as tentações. Abraça as lutas. Clama a Jesus de coração. Busca força, ânimo. Que isso é uma palavra fiel. Se você sofrer com Jesus, também com Ele você reinará. Vamos orar.